Alunos da mediação tecnológica, olha nós aqui, eu, professor Beto Reis, em mais uma aula. Lembrando aí, eu quero agradecer os alunos que mandaram um oi lá no direct, lá no @professor Beto Reis. Estamos em comunicação direta, tá certo? Então, uma coisa eu quero que vocês lembrem das últimas duas aulas. Nós estávamos falando sobre a transição do antigo regime. Uma transição que ela passa por um processo, e um processo que vai fazer a transformação para uma nova forma de governo. Nós temos aí o liberalismo, nós temos aí as repúblicas, a queda do absolutismo. Só que não é só no campo político que isso muda. Nós temos uma nova classe social que se fortaleceu. E essa nova classe social, ela vai se mostrar também muito ativa na produção. Aquele artesão que estava ocupando os burgos, que se tornaram as cidades, aqueles artesãos agora eles vão ser captados para trabalhar em fábricas. O aparecimento das fábricas, o aparecimento da máquina a vapor, vai nos fazer uma transição na forma e no meio de produção. Nós estamos saindo da manufatura para a indústria. Por isso que nós vamos chamar de revolução industrial. E é isso que nós iremos ver na aula de hoje, na tela para vocês. Que hoje a aula 3.1, eu, professor Beto, e daqui a pouquinho a professora Zilmar também estará com vocês aqui. Eu, professor Beto Reis, tá? Então, professor Beto Reis aí, vocês estarão em contato conosco este ano todinho, até o Enem. Então, vocês irão aprender muito sobre ciências humanas e sobre história, tá? Olha os assuntos da aula de hoje. A Revolução Industrial, origem da transformação produtiva, inovações tecnológicas, nova fonte de energia na Revolução Industrial, transformação no sistema produtivo e nas normas de trabalho, a reestruturação do capitalismo e a globalização da economia digital, os impactos sociais e a desigualdade e desafios contemporâneos do mundo do trabalho. E aí, o nosso primeiro assunto vai falar justamente o que foi a Revolução Industrial. Essa origem, essa transformação que nós vamos nos deparar. O mundo, de uma hora para outra, ele cria uma nova classe social. A Revolução Industrial também, esse capitalismo, ele cria uma nova classe social, que vai ser o proletariado. Aquele que trabalhava por sua prole, aquele que recebia um salário assalariado, que tem que sustentar sua família trabalhando 11, 12 até 16 horas por dia. A Revolução Industrial, ela vem trazer uma palavra chamada modernidade, que é uma palavra que nós temos que ter muito cuidado a analisar. Modernidade, progresso, ordem. A gente tem que tomar muito cuidado a analisar isso aí. Porque, geralmente, essa modernidade, esse progresso, ele vem com a exploração das mulheres, ele vem com a exploração do trabalho infantil, ele vem com a exploração da força de trabalho, ele vem dentro de um contexto social de repressão. Como é que se dá essa origem da força produtiva? Na tela aí de vocês. Vamos ver como é que essa revolução passa por um processo de transformação. A primeira Revolução Industrial, ela teve início aonde? Na Inglaterra, tá? A Inglaterra era o maior país capitalista que existia naquele momento. O maior país. Século XVIII, a Inglaterra dominava, porque é lá que vai se dado a largada da Revolução Industrial. Seu principal marco foi a substituição do trabalho artesanal, deixou de ter o artesão que fazia tudo e começou a ser produzida em máquinas. A invenção da máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt,
ele permitiu maior produção em menos tempo. A principal fonte de energia era o carvão mineral que movia as máquinas e locomotivas. Cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Se a máquina a vapor, ela vai representar um processo de transformação, se essa máquina a vapor, ela representa um processo de transformação, nós estamos aqui não só a ebulição da água que faz o vapor movimentar as engrenagens, mas nós estamos numa ebulição de novas descobertas, uma ebulição de produção. Se hoje nós temos que nos relacionar com a chamada inteligência artificial, vocês já pararam para pensar o quanto a inteligência artificial ela produz para nós? A gente pede lá, coloca-te um prompt, que o nome é prompt, aí você escreve lá e ela produz aquilo dali que você quer. Agora imagina o medo que o povo teve quando a máquina a vapor chegou, substituindo aquela mão de obra manual. Nós vamos ver que o movimento ludista, de LED-Lud, eles quebraram as máquinas a vapor. Porque eles estavam com medo de elas dominarem toda a produção e eles ficarem desempregados. De uma certa maneira, ela causa a substituição. E hoje, qual é o nosso medo? A tecnologia. A tecnologia. A tecnologia, muitas vezes, ela vem substituindo alguma mão de obra. Vem substituindo. A própria mediação tecnológica é um exemplo disso aqui. Hoje nós temos medo da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial está se autoprogramando e tudo, porque nós estamos aí na 5.0 hoje. É a indústria 5.0. Mas nem é 4.0. A inteligência artificial ela veio modificar a relação de trabalho e ela está crescendo cada dia. Apareceu uma inteligência artificial um dia desse, historicamente é um dia desse, e agora já existem milhares de inteligência artificial. E naquele momento era a máquina a vapor que surgia. Essa inovação tecnológica, as novas fontes de energia que vão ser descobertas, vão fazer uma transformação desse contexto social na indústria. Olhem na tela para vocês. A segunda revolução industrial, porque nós tivemos a primeira vai ser como a máquina a vapor, lá. Mas que a gente já trabalhou lá no segundo ano. Mas vamos nos concentrar nessa segunda revolução industrial, que vai ser no século XIX. A indústria passou por novas transformações. A eletricidade começa a surgir, o próprio petróleo torna-se a principal fonte de energia. É aqui neste momento que o petróleo aparece, a eletricidade aparece. Surgem novas inovações como o próprio telefone. Já ouviram falar em Graham Bell? Graham Bell? Então, surge aí o telefone, o automóvel, gente. A lâmpada elétrica, tudo isso como uma transformação. Olha aqui, ó, o automóvel. O automóvel começa a surgir no século XIX. Professor, qual a relação do automóvel com a nossa região amazônica? Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse pneu? Esse pneu era feito com borrachas que saíam aqui da Amazônia. Tão necessário, olha aqui, matéria-prima altamente necessária para produzir o automóvel. Os pneus, as correias, tudo que era de borracha no automóvel vinha da Amazônia, vinha dessa produção da Amazônia. Então nós temos aqui essa produção em ebulição, uma nova transformação social, um novo contexto acontecendo, que o mundo vai passar por uma relação de trabalho altamente diferente. Agora nós temos o detector da produção, que é o grande capital, o grande capitalista.
ele detém o meio de produção e aí ele vai contratar as pessoas, que as pessoas, às vezes, ela construiu uma carroça inteira, né? Mas agora elas vão ser responsáveis só por colocar a roda do automóvel. Outros vão ser responsáveis de colocar o chassi no automóvel. Cada um só faz uma parte. Aí na tela para vocês, nós temos então essa transformação. Quando chega a terceira revolução industrial, ela vai se tornar tecnológica. É uma revolução tecnológica. Vai ser lá no início do século XX, a tecnologia, meado do século XX também, vai ser marcado pelo avanço da informática. Demorou tanto chegar a informática, mas quando chegou a informática, a coisa correu e correu acelerado. A robótica, as telecomunicações, até hoje a gente fala em robótica. A gente fala em produção robótica nas escolas e tudo. Até hoje nós estamos falando disso. E aí nós nos deparamos também com a quarta revolução industrial, que nós vivemos hoje. Eu costumo dizer que a gente já está até ultrapassando essa quarta revolução industrial. Ela envolve o quê? A inteligência artificial, os big data, a internet, a própria internet. A internet, desenvolvida na Guerra Fria, que vem da Segunda Guerra Mundial, mas desenvolvida na Guerra Fria, ela foi fundamental para essa transformação. Automação avançada. Hoje você, com a internet e a inteligência artificial, você consegue manipular um robô a milhares de quilômetros para ele fazer uma cirurgia para você. Só para vocês terem uma ideia. As fábricas tornaram-se mais digitais e conectadas, aumentando a produtividade, mas também exigindo trabalhadores mais qualificados. Eu lembro quando se vinha contratar uma pessoa, perguntava para ela no currículo dela: você tem datilografia? Sabe o que é datilografia? Aquela máquina. Depois começaram a perguntar no currículo: você tem o curso de Windows, de DOS? Vocês nem sabem o que é isso, né? Vocês têm o curso de Excel para fazer planilha? Aí você tinha que ter, eu tenho até hoje meus certificados lá do meu currículo. Hoje, uma empresa já diz assim: você tem o curso de inteligência artificial? Que você precisa. Então, a indústria ela passa pela essa mecanização, pela hidráulica, pela a máquina a vapor, que ela vai movimentar essa primeira revolução industrial. Essa primeira revolução industrial ela vai ser impactada depois por essa segunda revolução industrial. A bicicleta, o carro, o telefone, novas invenções, nova forma de combustível vão estar dentro dessa segunda revolução industrial. O século XIX, se você olhar aqui em Porto Velho estava sendo construído a estrada de ferro Madeira-Mamoré por causa dessa segunda revolução industrial que tinha inventado o carro. E daqui se extraía a borracha da Amazônia. Se construía a estrada de ferro Madeira-Mamoré, se construía Manaus com o seu Teatro Amazonas, Belém com o seu Teatro da Paz, se fundava o Acre, com a sua capital Rio Branco. Tudo isso no ciclo da borracha, que está diretamente relacionado a essa segunda revolução industrial, a indústria 2.0. Aí quando chega o computador, ali no século XX, chega o computador, vem o pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, vem a automação, nós vamos ter essa indústria 3.0. Uma indústria 3.0. Eu fico pensando, hoje, a guerra, eu estou observando as guerras que estão acontecendo pelo mundo, e a gente vê o quanto a inteligência artificial e quanto a automação ela está sendo utilizada para essa guerra.
as pessoas levando drone para atacar navios. Precisa mais tripulação. Daqui a pouco os exércitos serão um exército de robô brigando. Era a indústria 3.0. Aí nós temos um cyberespaço sendo construído, a inteligência artificial, o sistema físico cibernético sendo construído, e aí dessa Revolução Industrial 1.0, nós vamos passar para 4.0. Nós vamos estar em ebulição. Então, se hoje nós temos uma Revolução 4.0, ela se dá justamente por causa desse processo de transformação. Aí a gente vem ver essas transformações nesse sistema produtivo e nessa organização do trabalho. Com a Revolução Industrial surgindo, precisava fazer uma transformação na forma de produção. O sistema de trabalho agora não podia mais ser o sistema de trabalho artesanal. Eu não posso chegar com você, olha, leve para sua casa e faça esse carro na sua casa e traga amanhã. Leve essas peças aqui e monte esse computador na tua casa e traga amanhã. Não existe isso. Agora tudo está sendo feito dentro das fábricas, das indústrias. E aquilo que você trabalhava sozinho, no sistema de manufatura, agora você vai ter um sistema de larga escala, cada um fazendo uma parte e não mais o todo. Ordem e progresso. Olha aqui onde está simbolizado isso. Na tela para vocês. Aqui, uma imagem do artesão passando o seu ofício. E aqui, o sistema de produção maquinado. Do artesanato à fábrica. Antes da industrialização, a produção era artesanal e realizada em pequenas oficinas. Já com as fábricas, o trabalho passou a ser concentrado em grandes espaços, com divisão de tarefa e controle do tempo. Então, olha a mudança. Do artesanal passa a ser fabril. Aqui eram pequenas oficinas. Agora o trabalho começa a ser em grandes espaços, com a divisão de tarefa e controle do tempo. Esse daqui é bem. Aqui eu precisava de uma mesa, de um pequeno espaço para produzir. Aqui eu estou em uma grande fábrica, agora produzindo. Enquanto eu estou produzindo, alguém está fazendo manutenção na máquina, para eu não parar de produzir. Aí é onde entram essas teorias do Taylorismo e do Fordismo. O que vai ser isso? São as formas de produção. O Taylorismo, que foi criado por Frederick Taylor, ele defendia a divisão e especialização das tarefas. Então, cada um seria dividido e cada um seria especialista em determinada coisa. Olha aí, ó. Então, esse Taylorismo, ele está relacionado a essa divisão e especialização. É um sistema de produção que vão ser aplicados nas fábricas. Só que aí nós temos o Fordismo. Surge o Fordismo, aplicado por Henry Ford. Utilizava a linha de montagem para a produção em massa. Linha de montagem para a produção em massa. Reduzindo o custo e o aumento da produtividade. Então, essa linha de montagem, agora cada um faz uma parte. O Taylorismo queria especialista fazendo aqui.
O Fordismo, ele queria fazer uma esteira que trabalhasse uma linha de montagem. Esse daqui iria apertar só um parafuso. Esse daqui iria colocar uma porca. Esse daqui iria colocar uma chapa. Cada um fazia só uma parte. Aumentava a produtividade. Isso foi nos agraciado, sabe aonde? Nesse filme, Tempos Modernos. Sabe quem é essa figura aqui? Charlie Chaplin. Um dos maiores atores, ou o maior ator do cinema mudo. Aqui, nesse filme, ele faz, através da comédia, uma crítica ao Fordismo, a essa linha de produção, aonde a função dele era apenas apertar um parafuso incansavelmente. O do companheiro dele seria martelar. O outro, cada um com uma parte, cada um fazendo uma tarefa. O dele seria só apertar. Quando ele não dava conta, tem uma hora que ele entra até dentro da máquina. Muito interessante esse filme. Aconselho vocês a procurarem no YouTube aí, que vocês vão achar esse filme. Tempos Modernos. Charlie Chaplin. Um dos maiores atores do cinema mudo. Que ele vem fazer essa transformação. Você consegue ler a mensagem que o cinema passa para você. Isso daqui é a representação do meio de produção. O Taylorismo, que fala sobre alguém que seria especialista na área, iria fazer também uma parte. Eu vou fazer uma cadeira, você faz uma mesa, você é especialista nisso. Já o Fordismo, você não faz a cadeira. Você senta a perna da cadeira, o outro senta o braço da cadeira. E o outro senta o encosto da cadeira. É mais ou menos assim, essa divisão de trabalho. Na tela para vocês. O Taylorismo e o Taylorismo, na realidade, que é do Toyota ali, do Taylorismo, e a produção flexível. No século XX, surgiu no Japão o Toyotismo, que era um modelo ligado à empresa Toyota. Então, enquanto nós temos o Fordismo ligado à Ford, deixa eu falar aqui, o Henry Ford, ele tentou fazer uma cidade na Amazônia, uma cidade para a produção de goma elástica, da borracha. Só que ele trouxe esse modelo para a Amazônia e não deu certo muito esse modelo na Amazônia. E vai falhar. Agora, no Japão, nós temos o Toyotismo, que esse sistema priorizava a produção conforme a demanda. Just in time. Produção conforme a demanda. O tempo justifica a produção. E reduz o estoque e valoriza a qualidade. Isso é uma outra filosofia, também do século XX. Lembrando que o Japão, ele chegou depois da Segunda Guerra Mundial, ele chega a ser a segunda potência mundial atrás dos Estados Unidos. Hoje quem está aí na briga com os Estados Unidos é a China. E aí eu trabalho na era digital. Como é que está hoje essa indústria que nós chamamos de 4.0? 4.0, como é que está hoje? Hoje o trabalho envolve automação, plataformas digitais. As plataformas não precisam de pessoas operando ela. Tudo é feito digitalmente. Tudo é automático. Economia por aplicativo. Profissões tradicionais desaparecem, enquanto surgem novas áreas ligadas à tecnologia e inovação. Fica comigo. Tentem pensar uma profissão que vocês ou foi modificada ou desapareceram. Ou desapareceu. Tentem pensar aí. Tentem pensar.
uma profissão que desapareceu. Bancário. Hoje você chega no banco, você vai ter até um caixa ou você se dirige a um caixa eletrônico? Você usa o caixa eletrônico. Só que hoje nós nem precisamos mais ir ao banco. O banco está na nossa mão. O banco está de forma digital. Existe banco que nem tem presença física. Você resolve ele, a sua conta é digital, você abre sua conta digital, faz transferência, recebe Pix, passa Pix, tudo é digital. Não existe uma agência para você ir lá na agência reclamar. Não existe. Eu quero ir na Nubank, eu quero ir na outra plataforma aí de banco reclamar. Você não encontra para fazer a reclamação, porque tudo é digital. Outra profissão, vamos lá. Frentista de posto. Já pararam para pensar que se propagar mesmo o carro elétrico, você não terá frentista? Que as pessoas terão um posto de gasolina em um local onde se liga a tomada. Ligou a tomada, carregou seu carro, vai embora. Paga o que tiver que pagar. Mais ou menos assim. Uma outra profissão aí, que a gente vamos voltar aqui. Profissões tradicionais que vão desaparecer. Que hoje você está ligado. Eu lembro que existia aquelas, quando eu era criança, eu assistia televisão, e eu via aquelas bolsas de valores. As pessoas com telefone para ficar doido e tudo na bolsa de valores, negociando ações. Hoje não existe mais isso. Hoje é tudo no computador. Você compra uma empresa, vende uma empresa da sua mesa de computador. O escritório do advogado virou um notebook onde ele anda. É o próprio escritório dele. A coisa está se automatizando. Está sendo ligada às inovações tecnológicas. Hoje, você não vai... Se não quiser ir na lotérica, você não precisa ir na lotérica para fazer um jogo. Você joga virtualmente. Antigamente existia as LAN house, que a gente ia para lá usar os computadores. Hoje o computador anda com você, na sua mão, é o seu celular. E são várias profissões, gente, que elas tendem a desaparecer. Arquiteto. Existe inteligência artificial que você alimenta ela e ela lhe constrói uma casa do jeito que você quiser. Será que existem profissões que irão desaparecer? Será? Será que o professor irá desaparecer? Um dia desse eu fui na escola, uma escola lá do Cone Sul. Não vou falar qual foi a escola não, tá? Mas é lá do Cone Sul. Aí um aluno chegou comigo bem assim, professor Beto, eu pensava que vocês eram um holograma. Acredita que ele falou isso para mim? Tu tá rindo porque foi tu, né, que me falou. Pensa que eu não sei que tu tá ouvindo aí. Tá, que tu era do segundo ano passado, e agora tá no terceiro. E aí ele disse o seguinte, olha, por quê? Porque aqui eu estou dando aula para vocês. Pode ser substituído futuramente com a inteligência artificial, pegando minha voz, pegando meu jeito e tudo de falar, de agir. Pode ser colocado aqui um holograma para dar aula para vocês? Pode. Eu quero dizer para vocês que eu sou real, estou aqui, ó. Ainda não sou holograma não, ainda sou real aqui. Ainda tomo açaí ali com tapioca, com uma feijoada gostosa. Mas bem, vamos lá, continuando aqui, porque a reestruturação do capitalismo. O capitalismo ele precisava se reestruturar de forma global, atingindo o planeta. A Revolução Industrial ela fortaleceu o capitalismo. Com certeza, o capitalismo ele passa a ser fortalecido com a Revolução Industrial. O sistema baseado na propriedade privada e na busca pelo lucro. A produção em larga escala ampliou o mercado e aumentou a competição entre as empresas. Com o avanço das
tecnológicos e nos transportes. Hoje existe o trem-bala, né, que corre de um lado para o outro. A tecnologia, esses avanços tecnológicos, hoje você faz uma compra virtual, a compra chega na sua casa. O mundo tornou-se mais conectado. A globalização intensificou as relações econômicas entre países, ampliando o comércio internacional. Vocês já viram o que é globalização? Esses dias aconteceu uma Maloca, e lá no Maloca nós tivemos a questão do pedido das camisetas, e como estava o Estreito de Hormuz, estavam fechados, a matéria-prima não chegou até a fábrica que iria produzir a camiseta. Ou seja, um acontecimento que não está aqui no Brasil, está longe do Brasil, interferindo diretamente no que está acontecendo aqui. Já pararam para pensar nisso? Tem uma guerra em qualquer canto, o preço do combustível sobe. Sobe o preço do combustível, por quê? Porque não chega o combustível aqui para ser refinado, ou o combustível refinado que nós compramos, não chega aqui, aí o transporte aumenta o valor, porque o combustível aumentou o valor, aquela mercadoria começa a aumentar o valor, a mercadoria que depende de insumos para fora não chega até a fábrica, então a fábrica não entrega aquele produto, o fertilizante que vem de fora, que é para as plantações, não vem, e com isso nós temos uma baixa safra. O mundo globalizado, ele é um mundo onde nós somos interligados. Já ouviram falar em efeito borboleta? Já ouviram falar nisso aí? Efeito borboleta. O efeito borboleta é que uma pequena ação de eu pisar no inseto e matar aquele inseto, ele pode desencadear um sistema de eventos que a gente não vai ter mais controle. Pequeno evento. Vocês já pararam para pensar, poxa, se eu tivesse ido, aquilo teria acontecido comigo. É o efeito borboleta. Coisas que a gente faz ou não faz, ele reflete uma escala. Uma escala. Eu cheguei atrasado no aeroporto, eu perdi meu voo. Eu vou embarcar no próximo voo. Isso vai causar um efeito borboleta para onde eu vou. Cheguei, perdi minha carona passou. Perdi o ônibus da escola, aí eu não vou para a escola aquele dia. Aí eu perco a aula daquele dia. Naquele dia o professor falou uma coisa tão interessante que vai servir para o meu trabalho extra classe. E aí eu não tive aquela nota do extra classe nem a nota da prova, porque aquele assunto foi justamente o assunto que caiu na prova. Aí eu reprovei de ano. Uma ação causou um efeito borboleta. O mundo globalizado, na tela para vocês, é um mundo conectado, uns conectados aos outros, um conversando com o outro. A partir da década de 70, políticas neoliberais reduziram a intervenção do Estado na economia. Houve privatizações, flexibilização das leis trabalhistas, muita flexibilização. Agora nós tivemos aqui no Brasil, no governo de Michel Temer, essa flexibilização nas leis trabalhistas. Isso foi muito prejudicial para o trabalhador. Maior abertura ao capital internacional. Hoje, empresas digitais dominam o mercado global, transformam plataformas de comércios eletrônicos e redes sociais. Hoje nós temos várias plataformas, eu acho que eu não posso falar aqui por causa do YouTube, mas nós temos várias plataformas que você compra online. São bilhões de dólares. A economia digital transforma hábitos de consumo e cria novas formas de trabalho remoto e empreendedorismo. Então isso aqui,
Claro que tudo isso causa um impacto social grande, uma desigualdade e desafios contemporâneos desse mundo do trabalho. Olha essa foto. Olha esse contraste. Olha esse contraste. Parece que são mundos diferentes, mas é o mesmo mundo. No início, trabalhadores enfrentavam jornadas longas, baixo salário e exploração, inclusive de mulheres e crianças. E essas condições levaram a organizações dos trabalhos em sindicatos e movimentos sociais. Os trabalhadores sentiram essa necessidade de se formar em sindicatos. Com o tempo surgiram as leis trabalhistas. Aqui no Brasil foi com Getúlio Vargas a consolidação da CLT, para proteger os trabalhadores com limite de jornadas e férias remuneradas. E estas conquistas foram resultado de lutas sociais, elas não vieram de graça, não. Tiveram que ter lutas sociais, os sindicatos tiveram que apanhar muito para conquistar isso. E eles vão se fortalecer no século XIX e século XX. Aqui, trabalhadores que, daqui é o movimento ludista, né? Eles com medo das fábricas, vão começar a quebrar as fábricas. Mas eles vão se organizar nessa forma de trabalho, em sindicatos. Eles vão buscar melhorias de condições de trabalho, diminuição da hora de trabalho, férias remuneradas, 13º, tudo isso foram conquistas que não vieram de graça, elas vieram de lutas trabalhistas, de organização social. Nós vamos ter uma aula que vamos discutir sobre isso. Na tela aí para vocês. Apesar de avanços tecnológicos, as desigualdades permaneceram, a concentração de renda e o desemprego estrutural e a exclusão digital são desafios desse mundo atual. Esse mundo atual ele precisa enfrentar esses desafios, porque há uma exclusão digital. Nem todo mundo tem acesso ao Gemini, ao ChatGPT pago, a outras inteligência artificial. E são desafios atuais que enfrentamos, que causam desigualdade. Digo para vocês, para concluir essa aula, o mundo do trabalho, ele enfrenta mudanças rápidas. Mudanças essas que foram trazidas pela automação e pela inteligência artificial. E o principal desafio agora, o nosso principal desafio enquanto sociedade, é justamente garantir inclusão, garantir qualificação profissional e garantir essa redução das desigualdades. É esse trabalho que se tem de garantia. É esse trabalho que temos de garantia. Então, essas etapas que a Revolução Industrial passou, na primeira Revolução Industrial, quando ela começa, a segunda Revolução Industrial, quando ela começa a se estruturar melhor, a terceira Revolução Industrial, quando ela vai passar por um processo de transformação digital, e hoje, essa Revolução Industrial que nós vivemos, que nós vamos chamar ela de 4.0, é uma revolução que ela muda a concepção social, de relação social. E ela precisa enfrentar os desafios para diminuir a desigualdade e dizer que a meritocracia só é possível se tiver igualdade entre as pessoas. Senão, é só uma utopia. Até a próxima aula.